Nesse exemplo aqui eu trouxe duas residências, né? Então como é que a gente vai trabalhar essas duas residências? Beleza, aí eu aprendi a trabalhar com uma. Assim eu espero, né, que vocês tenham aqui aprendido. Mas quando eu tenho duas residências, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai seguir aquele mesmo esquema que eu trouxe para vocês da fórmula, né? Que G eu chamei ali de geradora, CG consumo da geradora, então, ou seja, do local da onde está instalado o meu sistema fotovoltaico. CR são os meus créditos, que é a geradora, menos o consumo da geradora. E, no caso ali, eu chamei de X1 e X2, que seria o meu XN, que é o consumo da minha residência. Só que aqui eu vou ter mais duas unidades consumidoras. Então, eu chamei de X1, né, consumo da unidade consumidora 1, e X2 é o consumo da unidade consumidora 2. Então, você pode ver que eu coloquei ali valores. Pessoal, eu coloquei o valor de 1000 da geradora porque fica muito mais fácil da gente trabalhar. Mas o princípio é o mesmo, tá? Se sua geradora gerar 700, o princípio vai ser o mesmo. Ah, não, Igor, a média é 750. Beleza, o princípio é sempre o mesmo, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar nesse caso aqui das duas residências? Será que eu vou ter que somar as duas? Isso acontece, né? É bem comum ter essa dúvida, né? Igor, será que eu vou ter que somar ali o 200 com 150, que é o consumo das duas residências, e colocar em um único valor e a própria distribuidora vai separar? Ou como é que eu faço isso? Ou eu tenho que subtrair primeiro, se eu pego ali o consumo da residência X1, ou eu vou ter que subtrair de 450 e aí vai me sobrar somente 250 e é desses 250 que eu vou tirar esses 150, ou eu faço ao contrário? Cara, como é que eu faço isso quando eu tenho mais de duas unidades consumidoras, né? Quando eu tenho mais de um, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço essa separação, né? Esse envio correto dos meus créditos energéticos para a distribuidora, para que o meu cliente ele não fique chateado comigo e ele continue sendo fiel ao meu serviço, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é isolar, né, trabalhar as residências de forma isolada, ou seja, vou ter aqui o meu consumo da minha residência 1 e vou ter aqui o meu consumo da minha residência 2. Então, você pode ver que ali eu até montei a fórmula de acordo com aquela que eu tinha colocado no início, né? Então, x1% é igual a x1 dividido por CR, lembrando que X1 vai ser o consumo da residência 1 e CR é o crédito, no caso vai ser os créditos energéticos que sobrou entre o valor da geradora menos o consumo da geradora. E o 100, que eu vou multiplicar, que é para eu achar esse valor em porcentagem. Okay? Esse valor de crédito energético, quando a gente vai enviar para a distribuidora, a gente sempre envia em valores de porcentagem, tá? E aí eu fiz tanto isso para X1 quanto para X2. A fórmula segue a mesma, tá? E vocês podem perceber que, como eu coloquei para trabalhar as duas de forma isolada, você pode ver que tem um valor que se repete, né? Além do 100, que é o quê? Que é o CR. Você pode ver aqui nesse slide aqui, ó, que a geradora é 1000, consumo 550, e o CR lá na nossa fórmula, ele se mantém. Você vê que quem vai ser alterado vai ser o quê? Vai ser o XN, né? O CR eu sempre vou considerar ele sempre vai ser aquele valor ali. Ele de uma certa maneira, ele é uma constante que não vai ser alterado. Lógico que ele se altera, né? Ele é uma constante que se altera, mas dependendo do consumo do consumo da geradora, né? Da instalação. Mas ele sempre, quando você vai fazer a lista de rateio, ele sempre vai se manter ali constante, né? Independente do valor que tiver lá que sobrou entre a geradora menos o consumo da geradora. Então vamos lá. Voltando para o nosso cálculo, então a gente vai aplicar a fórmula primeiramente no consumo da residência 1. Então, aplicando a fórmula, né, em X1, que X1, lembrando, é o consumo da residência 1, eu vou ter aqui o X1 é igual a 200 e o CR é igual a 450. Lembrando que todos esses valores estão em kWh mês, beleza? Eu só não coloquei aqui as unidades por questão de pressa, então eu quis trazer aqui para vocês, aí eu acabei não colocando, tá? Mas o princípio segue o mesmo, né? Então, eu tendo ali o meu X1 em porcentagem, né? Qual o meu valor que eu vou ter do meu consumo da minha residência 1 em porcentagem, né? Em relação aos créditos energéticos. Então, eu vou pegar o 200
e vou dividir por 450. Eu considerei o 200 mesmo do exemplo 1 só para facilitar o cálculo, mas o princípio é o mesmo, né? Então, como é que eu vou ter esse valor de 200 dividido por 450? Aí, é só isso? É só isso, né? Então, vamos lá. Esse valor aqui vai dar 200 dividido por 450, eu vou ter um valor de 0,44. Eu multiplico por 100, então eu vou ter 44%. Então, ou seja, lá na minha lista de rateio, o valor que eu vou colocar vai ser de 44%. Tá bom? Então, considerando que o meu cliente ele sempre vai estar consumindo aquela média de 550 lá na unidade geradora e ele queira abater esse valor nessa residência do consumo 1, beleza? Então, essa aqui foi para a residência de consumo 1. E para a residência número 2, né, que é o meu segundo consumo que eu tenho. Então, eu vou seguir os mesmos princípios que eu fiz para X1. Então, ó, eu vou ter o que aqui? Aplicando a fórmula no consumo, né, X2, né, lembrando que X2 é a minha segunda residência, eu vou ter o quê? Que o meu consumo em X2 é 150, 150 é o valor que eu considerei e 450 é o valor do crédito. Então, você vê que o crédito, ele se mantém, ele é constante nesse exemplo, né? Nesse em qualquer outro exemplo. Mesmo se eu tivesse 10 residências, né? Mesmo se eu tivesse X3, X4, X5, X10, X1000, esse 450 iria se manter. Por quê? Porque ele depende lá da geradora menos o consumo da geradora, né? Então, ele sempre vai se manter. É desse valor que a gente vai saber também qual é o valor das outras residências, né? Então, qual o valor que eu vou ficar? Aqui, pessoal, tem X1%, tá? Desconsidera X1%, é X2%, tá? X2%. Então, eu vou ter X2%, que é igual 150 dividido por 450 vezes 100, que é para eu achar o meu consumo em porcentagem. Então, o meu valor que eu vou colocar lá na minha solicitação de acesso, memorial descritivo ou no documento à parte para fazer os créditos energéticos é de 33%. Então, você vê que, e aí quando você for preencher, você vai colocar lá que na residência 1, você vai colocar 44%, né, que foi o valor que deu, e no exemplo 2, né, quer dizer, no consumo da residência 2, você vai colocar 33%.